escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade. Bom dia! Começando mais uma aula da nossa Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de Jaú, na qual estamos estudando na revista Expressão o tema Igreja em Apuros, que trata das lições das 7 igrejas do Apocalipse. Estaremos hoje estudando a lição número 4. O título dela é Esmirna, uma igreja rica. Vamos pedir a Deus a sua presença e orientação nesse tempo que passaremos juntos. Santo, bendito Deus, amado Pai, limpa o nosso coração do nosso pecado, enche-nos do Teu Santo Espírito, fala conosco, para que cresçamos no conhecimento da Tua Palavra e tenhamos fortalecimento da nossa fé. Em nome de Jesus, amém. Então vamos acompanhar tudo que temos para pensar olhando o texto de Esmirna, uma igreja rica, mas era uma igreja que sofria. Então, quando nós analisamos o que Cristo tinha a dizer a cada uma das igrejas do Apocalipse, lembrar que naquele livro Jesus nos ensina sobre o trono, o reino de Deus, a presença de Cristo, o Cordeiro, no centro do livro, a vitória do Cordeiro sobre Satanás, Deus chamando a igreja para testemunhar, para perseverar, tendo em vista a segunda vinda como expectativa. Escolhemos um texto para a nossa primeira leitura nesta manhã, preparando o nosso coração, no Salmo 40. Nos versículos de 1 a 4, leiam comigo aqui na projeção. Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Versículo 4. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Mentira que graça no mundo nos dias de hoje. E nos versículos de 11 a 13, no mesmo Salmo 40, lemos: Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guardem-me sempre a tua graça e a tua verdade. Não tem conta os males que me cercam. As minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista. São mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça, e o coração me desfalece. Praza-me, Senhor, em livrar-me. Dá-me pressa, Senhor, em socorrer-me. Ainda no Salmo 40, o versículo 14 diz: Sejam a uma envergonhados, cobertos de vexame, os que me demandam a vida. Tornem atrás, cubram-se de ignomínios que se comprazem no meu mal. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo, o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Com as palavras do Salmo 40, com o salmista pedindo socorro, dizendo para o Senhor: Tu és o meu libertador, não te detenhas, ó meu Deus. Nós vamos tentar resumir a lição de hoje em uma frase. A lição para a igreja de Esmirna,
que era uma igreja rica, que sofria muito. Vamos aprender um pouco sobre Esmirna, porque é interessante, eu tenho analisado que o conhecimento superficial não atinge a nossa memória. Quando nós conhecemos profundamente um assunto, nós memorizamos com mais facilidade e aplicamos com mais facilidade. Então, a frase seria: os sofrimentos a que estamos sujeitos, nós estamos sujeitos a sofrimentos, tem um propósito dentro do plano de Deus, que tem o controle total da história, e Ele, Deus, é que faz com que tudo coopere para o bem daqueles que o amam. Então, por que nós vamos estudar essa lição? Nós vamos aprender que os sofrimentos deste mundo não são impedimentos para a ação da graça de Deus, e nem os sofrimentos do mundo nos impedem de uma vida, de um testemunho fiel. Essa carta escrita à igreja de Esmirna era uma igreja sofrida. Nessa carta, Jesus não faz nenhuma censura. No entanto, ela sendo uma igreja aprovada por ele, ela é considerada uma igreja pobre e uma igreja que sofria. Então, nós vamos analisar a pobreza, o sofrimento e os problemas, mesmo para aquele que é fiel. O sofrimento tem um propósito dentro do plano de Deus. Então, os objetivos dessa lição são, primeiro, perseguição e pobreza. Mesmo nessas situações, Deus está presente e cumprindo o seu plano perfeito. Nós vivemos dias de perseguição e temos muita pobreza em torno de nós. Quando caminhamos bem, vem uma situação como essa que estamos saindo da pandemia, onde fica em casa, depois a gente vê a economia e a pobreza chegando em muitas vidas. Nós temos como outro objetivo confiar na ação de Deus, a sua ação, misericórdia, quer dizer, sentir o seu coração condoído, misericordioso, e providenciando para o que nós precisamos no meio do sofrimento. E o terceiro objetivo, igreja, mantenhamos o testemunho fiel a Cristo, aguardemos a recompensa dele, sendo perseverantes. Muito bem, então essa igreja que era rica e que ela dava direito e era sofrida, era a igreja de Esmirna. Então achei que importante nós analisarmos juntos um pouco da cidade de Esmirna. Esmirna, dos tempos bíblicos, tem hoje o nome de Izmir e é a terceira maior cidade da Turquia. Na Turquia, que nós tivemos o privilégio há pouco tempo de conhecer, a maior cidade é Istambul, uma cidade sensacional, na qual tem a ligação entre a Ásia e a Europa por uma ponte sobre o Estreito de Bósforo. Então, a primeira cidade mais importante da Turquia é Istambul. Antigamente era chamada Constantinopla. A segunda cidade é Ankara. Aqui no Brasil, às vezes, ouvimos Ankara, que é a capital. E a terceira cidade maior e mais importante da Turquia, sabe qual é? Izmir, a cidade para a qual Jesus escreveu Jesus orientou esta carta. Então, Esmirna, dos tempos bíblicos, e a atual Izmir, o que ela é? Ela é uma cidade portuária, quer dizer, beira-mar. Ela chegou a ser um centro comercial. Ela fica junto de um mar chamado Mar Egeu. No domingo passado, nossa turma estudou a igreja de Éfeso. Esmirna estava a 56 quilômetros ao norte de Éfeso. É a cidade do extremo oeste da Turquia. Ela foi edificada 330 a.C. E a igreja, essa que recebe a carta, foi fundada por Paulo. Um detalhe que eu acho importante nós gravarmos sobre Izmir, que tive a oportunidade de passar ao lado e não pudemos parar quando fizemos a viagem, é que essa cidade de Esmirna não foi abandonada. A cidade moderna, que é a Izmir atual, cresceu em torno dos restos da antiga cidade de Esmirna.
Então, o chamado sítio arqueológico está no centro movimentado desta metrópole. Entre prédios modernos e avenidas, aquilo foi construído em volta. Então, a cidade velha, que era Esmirna, ficou lá. Vejam nesta projeção, onde tem esta seta vermelha, está sendo indicado o que eles chamam de Ágora, que era um museu a céu aberto. De quem? Da cidade de Esmir. Veja no fundo o prédio da Esmir atual. E aqui, esse centro da projeção, nós vemos as ruínas do centro da atual cidade de Esmir, na Turquia. Aquela indicação da seta, que era o Ágora, que é considerado um museu ao céu aberto, era um grande mercado, tinha muitas funções ali dentro. A palavra Esmirna vem derivada, ligada à palavra mirra. Mirra, que vem cheiro suave, por causa de plantações de mirra, e tinha um sabor amargo essa planta. Esmirna, então, tinha um grande mercado público, e o mercado público ao lado próximo desta ágora que eu falei, tinha 3 andares, mas a cidade sofreu vários terremotos, e ali também, como tinha a interferência grega nas suas origens, os Jogos Olímpicos na cidade, e também eram distribuídas coroas. Por que eu estou falando de ruínas e de coroa? Porque o texto básico da lição vai nos falar sobre coroa, a coroa da vida, que foi prometida a esta igreja. Vejam aqui aquelas torres que estão em pé, embaixo está a ágora e as torres em pé, eram ainda os restos, as ruínas da antiga cidade de Esmirna, o mercado que tinha. Mas vamos ver um pouco a moderna cidade de Esmirna, as minhas projeções aqui junto com vocês. Veja, é uma cidade bonita, com muitas praças, vejam aqui pombas, claro que vemos ali o minarete de uma igreja muçulmana. Na Turquia, a religião muçulmana é a mais volumosa. Vejam nesse todo a cidade, o mar. Então, Esmir também é conhecida como a pérola do mar Egeu. É uma das cidades mais agradáveis da Turquia. Alguns autores comparam Esmir com o Rio de Janeiro. Vejam nessa próxima figura a calçada. Até a calçada lembra a calçada de Copacabana, com esse vai e vem no desenho da calçada, o mar. Então, é uma cidade muito agradável, a cidade moderna de Esmir. E aqui uma cena noturna do litoral. Então, uma cidade praiana, bonita, e no centro dela sobram as ruínas de Esmirna. Esmirna, aquela cidade que recebeu a carta que nós estamos estudando hoje. Aqui mais uma cena da cidade, um parque na cidade. Então, uma cidade muito bonita. Na antiga Esmirna, que é a atual Esmir, havia uma deusa que era chamada deusa Cibele. Prestem atenção na projeção, uma grande coroa. A palavra coroa aparece no nosso texto. E Jesus vai se referir a esta coroa, tanto a coroa que os atletas olímpicos recebiam nas competições, como relacionando-se à coroa nessa deusa que lhe dava uma posição. E Jesus vai prometer uma coroa superior a estas duas, como nós vamos ver no texto. E esta religião que tinha lá, idolatria, que era comum entre os gregos, tinha uns sacerdotes, eu vou comentar isso, era uma espécie de padres que faziam autocastração num ritual terrível, porque acreditavam que o filho dessa deusa Cibele havia se automutilado. E esses sacerdotes dessa deusa Cibele, eles não eram considerados cidadãos romanos, porque Roma proibia essa autocastração, que é uma coisa terrível. Então, vamos lá. A fé dos irmãos da igreja de Esmirna não ficou abalada com os problemas da vida que eles enfrentavam. Vamos analisar por que esta igreja tinha problemas. Mesmo aprovados por Jesus,
nós temos que lembrar que nós podemos enfrentar grandes tribulações. Pobreza material não significa que sejamos pobres aos olhos de Deus. Podemos ser considerados ricos aos olhos de Deus. É possível ter um testemunho fiel e agradável de Deus, mesmo enfrentando dois grandes problemas: blasfêmias, que no caso aqui, mentiras e perseguições. Para o cidadão romano, Esmirna era uma cidade chamada fiel. Por isso que nós vamos estudar no texto, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Essa frase linda é para essa igreja de Esmirna, que é enviada. Então, é considerada fiel, por quê? Porque a igreja era fiel às normas do Império Romano e foi assim por 200 anos. Uma igreja que sofria tribulação, que enfrentava a pobreza e tinha blasfêmias contra ela. Essas blasfêmias eram levantadas por um grupo de chamados falsos judeus, como veremos adiante. Antes de nós lermos o texto-chave, vejam aqui nesta imagem, na projeção, onde temos essa seta amarela indicando Esmirna e também a seta vermelha, é a localização de Esmirna. E a igreja abaixo dela, que está aí, é Éfeso, a igreja que nós estudamos no domingo, dia 10. Hoje é dia 17. Então, a Esmirna é uma igreja que não recebe nenhuma reprovação de Jesus. Era considerada uma igreja rica aos olhos de Jesus, mas sofria muito. Então, vamos analisar um pouco mais de detalhes com relação a esta igreja que recebe a mensagem linda de ser fiel, quer dizer, como vocês eram fiéis a Roma, como sempre foram, ser fiel até a morte a Cristo, ele está dizendo, e dar-te-ei uma coroa superior, que é a coroa da vida. Veja que interessante, nunca mais vamos esquecer que é para a cidade de Esmirna, a atual Izmir, na Turquia, é que esta verdade foi revelada. Vamos considerar 3 pontos agora. Um primeiro, a carta começa, nosso trecho é Apocalipse 2, de 8 a 11. Vamos abrir lá, Apocalipse 2, de 8 a 11. Vejam, Apocalipse 2, 8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Então, quem está falando as palavras desta carta à igreja de Esmirna é Cristo Jesus. A mensagem de Jesus Cristo é claríssima: aquele que esteve morto e tornou a viver, Cristo ressurreto. Assim como eu enfrentei a morte e a ressurreição, assim como eu, Cristo, o sofrimento e a glória, vocês também terão que suportar por um período de sofrimento, mas depois experimentarão a glória comigo. Vejam que a apresentação do nosso trecho, que está em Apocalipse 2, de 8 a 11, é uma apresentação adequada para uma igreja que enfrentava tribulações e enfrentaria ainda mais tribulações. Seria experimentar o que Cristo já experimentou em alguma medida e sair vitorioso depois. A igreja de Esmirna não sofreria sem motivo, por mero acaso, mas para participar dos sofrimentos de Cristo, como ele disse. Um segundo ponto que nós podemos analisar é: Esmirna era uma igreja rica que sofria. Apocalipse 2, 9. Nós podemos ler, e está projetado aqui, ou você acompanha na sua Bíblia. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Havia em Esmirna um grupo de pessoas que se declaravam judeus, mas não eram, e perseguiam, e deve ter atrapalhado emprego, prosperidade, tudo de coisa boa que a igreja de Esmirna pudesse ter. Esses que se declaram judeus e não são,
e aqui são chamados, no versículo 9, de sinagoga de Satanás, atrapalhavam. Então, apesar de morarem numa cidade próspera, os cristãos de Esmirna eram pobres, quer dizer, para eles, podados, tudo que é coisa ruim. Imagine os nossos dias, nós vivemos uma época de tanta mentira, de tanta divulgação de coisa ruim. Provavelmente, aqui está, sofriam discriminação por causa da fé e assim se tornaram pobres. Hoje, nós enfrentamos uma situação de muitos que são perseguidos porque querem honestidade, retidão, patriotismo, amor a Deus e amor à pátria. É bem possível também que tivessem sacrificado seus recursos para ajudar outros irmãos, mas a pobreza material não tem importância quando tem riqueza espiritual. Por isso que aqui é dito, é uma igreja rica. Eles tinham riqueza espiritual. Vamos ler o que o texto bíblico de Filipenses 4, de 10 a 13, nos diz, quando para Paulo escreveu aos Filipenses, encorajando, vejam, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes ao meu favor a vosso cuidado. Paulo está falando para a igreja de Filipos, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, e é assim que nós temos que nos sentir, e temos que aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, disse Paulo, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E o versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. Então, vejam, vamos ponderar a parte de recursos relacionados com a igreja. Prosperidade financeira de uma igreja, será que ela significa sempre o aumento da fidelidade dos seus membros? Pode ser que ela represente isso. Porém, nem sempre isso é verdade. Às vezes uma igreja ficou tão próspera, aumentou a corrupção dentro da igreja. Então, a prosperidade financeira nem sempre, 100% dos casos, significa que houve aumento da fidelidade. Bem como nem sempre, quanto mais próximo for um crente, então, por exemplo, se eu sou próspera, eu sou mais abençoada. Então, nem sempre a pobreza também é abençoada se ela faz parte dos planos de Deus. Deus nos ensina a confiar nele. Muitas vezes, Deus faz uso da pobreza, como aconteceu em Esmirna. Em Apocalipse 2:9, nós lemos, conheço a tua tribulação, tua pobreza, mas tu és rico. E sobre o sinagoga de Satanás, eu fiz aqui umas anotações. Havia um conflito entre os judeus, que eram cristãos, os judeus, e os que se diziam, mas não eram e perseguiam a igreja. Fariseus fechavam-se na decisão de pôr um ponto final no crescimento desse negócio de boa nova do evangelho. Então havia um conflito entre os fariseus, que não eram cristãos, se diziam, eram judeus, mas não eram, e os cristãos. Por parte dos falsos judeus, a comunidade que era a igreja de Esmirna sofria duas coisas, perseguição e hostilidade. Como isso tudo é doído no dia a dia. São dois problemas da igreja atual também. Então, a lei da semeadura, nem sempre podemos ver que, quando fazemos o bem, vamos colher o bem, incluindo a prosperidade material? Não. Quando colhemos o bem, quando fazemos o bem, vamos receber o bem. Mas nem sempre o bem virá na forma de prosperidade material. Pode vir junto com pobreza. Se Jesus disse em João 15:18, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Então, os sofrimentos, os dias de sofrimento
que a igreja ainda iria passar, estão como? Como que Deus permite que uma igreja fiel passe por sofrimentos? Ora, Deus permitiu sofrimentos para Jó. Deus permitiu sofrimentos para Paulo. Como assim em Jó? Vejam Jó 1, versículo 12. Disse o Senhor a Satanás, quando Satanás, de passear pela terra, se apresentou e disse assim, sabe Jó? Jó vive louvando o Senhor, tira tudo que ele tem para o Senhor ver. E Deus disse, disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Quer dizer, o sofrimento pode estar fazendo parte do que Deus tem planejado para nós individualmente ou para nós como igreja. Não significa que Deus não está conosco. E para Paulo, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, lemos em 2 Coríntios 12, 7, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Então, o sofrimento pode fazer parte da estratégia que Deus tem. Para quê? Para não nos ensoberbecer e para que ele possa atuar de acordo com o plano dele. Então, repetindo o que nós lemos em Apocalipse 2:9. Conheço a tua tribulação, ele está falando para a igreja de Esmirna, a tua pobreza, mas tu és rico. Quer dizer, é rico de bênção, de espiritualidade. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Versículo 10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Cristo está avisando que virão mais sofrimentos. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Esse 10 dias é um período, não significa literalmente. Em Filipenses 4, 19 a 20, nós lemos, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades. Igreja tem que lembrar isso. Ora, o nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Em 1 Coríntios 10, 13, então, com relação à aprovação, é um versículo que eu recomendo que todos memorizem. Escreva isso num papel, grude num espelho, onde você fica escovando o dente, estudando. Põe dentro dos lugares que você tem que abrir durante o dia, próximo da sua cozinha, em qualquer lugar. 1 Coríntios 10, 13. Quando nós caímos num pecado, pensa nesse versículo. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Que vergonha quando você disser, foi mais forte do que eu. Não foi. Não, Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Está no 10, 13. E o 14 ainda diz, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. É só na hora da tentação você dizer, meu Deus, me guarda. Só isso. Vamos analisar um terceiro ponto da nossa lição e vamos ler os versículos na sequência, o segundo Apocalipse 2, de 8 a 11. Coroa da vida. A igreja de Esmirna já estava acostumada a enfrentar perseguição, pobreza, desprezo, mas é alertada de que as lutas ainda não haviam terminado, porque nós lemos, não temas as coisas que tens de sofrer. Agora, o assunto coroa. Atletas vitoriosos recebem coroas. Coroas de flores, coroa de louros. Vejam, aqui é um atleta brasileiro. Ele está com uma coroa de louros, que recebeu numa das Olimpíadas. O trecho, se fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. As igrejas, o vencedor de nenhum modo sofrerá
o dano da segunda morte, que é a condenação eterna. Dar-te-ei a coroa da vida, está escrito no versículo 10. A palavra coroa refere-se à coroa da vitória. A coroa da vida vem de Deus, o único que pode dar vida. Em João 14,6 lemos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aqueles que amam a vinda de Jesus receberão a coroa da justiça. Em 2 Timóteo 4,8 podemos ler: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, que é o julgamento da segunda vinda, me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. Então Jesus está falando que ele vai dar a coroa da vida. Não uma coroa olímpica como entregavam nos Jogos Olímpicos, não a coroa que usava a deusa Cibele, que era para dizer que era importante, mas a coroa da vida. Em Apocalipse 2, versículos 8 e 9, nós lemos. Vamos ler juntos, 8 a 11. Todos juntos, acompanhem. Vamos ler alto juntos. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver, que é Jesus. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Versículo 10. Não temas as coisas que tens que sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Versículo 11. Quem tem ouvidos para ouvir, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo será condenado, quer dizer, sofrerá dano da segunda morte. Queridos, vejam que lindo que é quando nós conhecemos um pouco do detalhe daquela cidade, as características para a qual a carta foi enviada, nós entendemos muito melhor o texto. Então vamos concluir e aplicar o que aprendemos nesta lição deste domingo de manhã. A igreja de Esmirna estava sendo provada com perseguição e pobreza. Jesus aprecia isto e antecipa que mais dificuldades viriam e encoraja a igreja com promessas que superam tudo que o mundo possa oferecer. E qual é a aplicação? Nós temos que enfrentar injustiças, mesmo sendo inocentes, dificuldades financeiras, mesmo sendo trabalhadores honrados. Quanta trapaça, quanta coisa injusta. O que nós aprendemos com essa preciosa lição? Resista, porque a recompensa de Cristo é para os que perseverarem até o fim. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E todos que amam a Deus, Deus transforma o mal em bem. Confiar, fé, perseverança. Que Deus nos abençoe em mais esta semana. Leiam o livro de Apocalipse, leiam em torno de todas as referências que foram mencionadas nesta lição, leia a Bíblia, a palavra de Deus, e fortaleça a sua fé. Em nome de Jesus, seja abençoado. Amém.